Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bom dia com alegria, gente! Muita confiança, minha firmadinha. É hora do relaxamento dele, gente. É muito estressado, tem muita coisa pra fazer. É muito pesado. Olá, seja muito bem-vinda à Semana da Porcelana Lucrativa. Antes de começarmos essa aula, eu quero me antecipar e dizer que se você está aqui, prepare-se, porque você está prestes a vivenciar o maior movimento da pintura em porcelanas que existe no Brasil. O que eu vou fazer a partir dos próximos dias ainda nunca foi realizado por ninguém no mercado brasileiro e você vai conseguir aproveitar em primeira mão. Chegou a hora de você transformar a sua vida financeira e da sua família com a fonte de renda mais lucrativa que existe na atualidade, a de produtos personalizados de porcelana. Eu vou te ensinar nessa semana o passo a passo para você comprar porcelanas brancas pagando até 4 vezes mais barato que depois de finalizada e lucrar de 3 a 5 mil reais por mês, todos os meses. E literalmente viver da pintura em porcelanas, mesmo que você nunca tenha feito uma única peça na sua vida. Mesmo que você não tenha um forno profissional, isso mesmo, dá para começar com o forno da sua casa. Mesmo que você não saiba desenhar, um coração que seja. Mesmo que você não tenha medo, aliás, que você tenha medo de mexer na internet. Eu até prefiro que você não saiba nada mesmo. E eu posso falar com muita propriedade sobre essa mudança, porque eu tenho mais de 2.000 alunas vivendo isso hoje. E o que eu estou prestes a te ensinar nesse treinamento, eu respiro todos os dias. Mas antes de começar essa série, eu quero te convidar para conhecer o meu ambiente de trabalho, meu ateliê. Vamos lá? Cantinho Sagrado. É aqui onde eu faço as minhas lindezas com muito amor e carinho e vendo diariamente todos os tipos de peça para o Brasil e para o mundo. Você já imaginou poder ajudar as pessoas que você mais ama com um trabalho simples e altamente lucrativo? Podendo fazer isso da sua própria casa? Gente, isso pode parecer surreal ou até mesmo impossível de alcançar. Mas essa transformação já chegou na vida de milhares de alunas que começaram do absoluto zero e hoje faturam 2, 3, 5 e até 15 mil reais todos os meses, pintando e vendendo peças de porcelanas personalizadas. E se você está se perguntando se precisa de muito dinheiro para começar nesse mercado, olha só a história da Mariana, que começou do absoluto zero. Eu sou Mariana, eu conheci o método Merak por meio do Instagram. Fiquei apaixonada porque eu não tinha noção de como pintar porcelana em casa, nem se era possível.
E aí, então, no final da jornada Porcelana de Ouro, eu me inscrevi e me tornei uma MM. E eu realmente segui direitinho o passo a passo, né, do método Merak, porque eu não tinha noção do que era pintura e porcelana, muito menos a questão da venda. E aí começaram a surgir as encomendas. A primeira encomenda foi uma joia do dia, que eu pintei uma cerejeira, ficou a coisa mais linda. Então, a minha primeira cliente foi uma colega de trabalho. Depois uma outra colega de trabalho pediu mais 7 joias do dia, já para dar de presente de Natal. E eu vendo joia do dia, já fiz moringa, já fiz caneca, já fiz prato decorativo. O meu primeiro mês eu vendi R$700. Pro mês de outubro agora já tenho uma venda fechada de R$600. E eu já tô investindo na minha mufla. Então a minha curiosidade de poder pintar ou não a porcelana em casa. Eu fico emocionada quando eu vejo isso, gente. Agora sim, né? Você tá vendo as minhas peças aqui, pode parecer que precisa saber desenhar muito. Gente, olha o caso da Marta, que nem sabia desenhar. Meu nome é Marta, eu sou de Belo Horizonte, eu sempre fui uma negação desenho, nunca desenhei nada, nunca fiz um coração, uma bola, é verdade, minha família toda fica chocada hoje quando me vê pintando. Eu vi que era verdade, que realmente não precisava saber desenhar, que eram muitas técnicas e que eu poderia me arriscar. Eu peguei uma imagem que eu queria fazer de Nossa Senhora, fiz essa imagem numa caneca e ela virou uma quase que líder de venda aqui do nosso ateliê, que sai muito essa santa xícara, né, que a gente faz. Então, no primeiro mês a gente foi próximo do Natal, a gente fez uma venda de R$4.000, acima de R$4.000. Eu posso até imaginar o que você deve estar pensando agora aí na sua caixona. É mais uma patricinha da internet que tem uma oportunidade pra mim. E o que eu quero te falar é que a minha vida nem sempre foi assim. Pra você que não me conhece, meu nome é Gabriela Zancopé, mais conhecida como Gabi Merak. Sou conhecida também como especialista em pintar e vender peças de porcelanas personalizadas pela internet. Já criei milhares de peças diferentes e personalizadas e faturei cerca de R$4 milhões com venda de porcelanas só nos últimos 6 anos. Sim, eu sou um fenômeno mesmo, tão jovem em uma área tão incomum entre os meus amigos. Mas não foi sempre assim. Em um determinado momento da minha vida, eu me perguntei, e agora? O que eu faço? Como que eu vou seguir? Pode ser que você esteja se perguntando agora a mesma coisa. Eu nunca imaginei que no futuro eu seria uma artista e ganharia a vida com isso. O início da minha jornada de artista não foi nada fácil. Eu nunca desenhei, ou eu nunca me senti uma artista. Isso nunca, gente, nem passou pela minha cabeça. E o pior, foi por necessidade que eu me descobri artista. Simplesmente no pior momento da minha vida. Eu tenho que dizer, ainda bem que a arte me encontrou. A arte salvou a minha vida e da minha família também. Comecei a trabalhar com 14 anos na empresa da minha família. Nossa vida era confortável. E quando eu tinha um pouco mais de 18 anos, por conta de várias coisas que aconteceram na época, a gente quebrou. Foi um momento realmente muito difícil para todos da família. Era como se a empresa fosse uma pessoa para todos nós. Todos ficamos de luto, em depressão. Até que eu me vi numa cama tomando remédio para dormir, para acordar com uma depressão profunda. Super preocupada com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, e de repente eu estava mais. Estava consumida pelos remédios. Foi nesse momento que a vovó Neide apareceu na história. A minha avó nos ensinou tudo sobre porcelana, como pintar, como queimar, mas como a minha mãe, Dona Onça, eu também não sabia nada. A gente não sabia, gente, nem pegar no pincel, nadinha de nada. Eu tinha até que ter um jeitinho, aliás, eu tinha um jeitinho, mas assim, nada. Nossa ideia era vender as peças da igreja em feiras. Olha só a força da esperança. Nos empenhamos, aprendemos as técnicas, ficamos mais animadas e fomos para a primeira feira. Minha mãe e eu produzimos pra chuchu, enchemos um carro e fomos para a feira. Mais um tombo.
a gente não vendeu nada. Nessa hora a gente começou a ficar desesperada. Tinha que ter uma forma, não era possível. Afinal, tínhamos passado pelo mais complicado, pois a minha mãe, que não sabia nem desenhar, e eu já estava produzindo. Isso era, gente, difícil pra chuchu, e a gente já conseguia fazer. E aí, como que a gente ia vender? O que a gente podia fazer? E eu comecei a pesquisar, fiz vários cursos, decidi vender as peças pela internet. Aí, ó, bum, deu certo! Eu entendi que tinha um processo de venda pela internet, que sempre que eu fazia uma sequência de postagens para atrair cliente, quando a gente conversava com eles, a venda acontecia. Eu comecei a chamar isso de ciclo da venda. Hoje sou eu e minha mãe que a gente mantém a nossa família. Construímos em pouco mais de 5 anos o maior ateliê de pinturas em porcelanas artesanais do Brasil. E o meu sonho, inclusive, é quitar a dívida e deixar tudo certinho, as coisas do meu pai. E quer saber? Estamos a caminho disso, graças a Deus. Começamos na mesa da cozinha da nossa casa, que inclusive é essa que hoje está no ateliê. E hoje, gente, a gente divide o nosso dia do jeito que é mais conveniente. Eu costumo dizer que quando você recebe uma porcelana Merak, você está recebendo um pacote de carinho, porque cada pincelada que eu dou, eu sinto verdadeiramente uma quantidade de amor, de cuidado, de alma que eu nem consigo mensurar. Nossa Senhora. Meu Deus. Ai, eu amei. Ai, que bonito. Gostou? Você tá chorando? Ai, coitadinha, você tá chorando. Comecei a ensinar mulheres do Brasil inteiro a viver do mesmo sonho que eu, para que nunca passassem pela situação que a gente passou aqui em casa. Hoje eu faço esse trabalho porque eu não quero que outras famílias sofram o que eu sofri, para ajudar famílias que hoje passam por dificuldade e que precisam de uma nova fonte de renda. Famílias que de repente sofreram um baque e não sabem hoje como se manter. Eu quero ensinar mulheres a conseguirem conquistar uma vida com mais liberdade. E do mesmo jeito que eu consegui, eu tenho certeza que você também pode. Eu tenho hoje mais de 2.000 alunas e eu fico verdadeiramente emocionada por ver tantas mulheres vendendo as suas primeiras peças de porcelana com o meu método. Mulheres que estão com uma renda extra de 2, 4, 6 mil reais por mês, encontrando por vezes uma profissão nova que dá prazer e que pode ser realizada na própria casa, perto dos filhos, ou dos netos, ou dos pais, dos irmãos, que é o meu caso. É isso. Depois desse período de provação, eu encontrei a vitória e encontrei a minha missão, tanto nas redes sociais como na vida, que é ajudar outras mulheres que possam estar passando por situações difíceis na vida, que desejam ou precisam de uma fonte de renda para suas famílias, para sair de uma depressão, ou até mesmo que querem mudar aí radicalmente de profissão por não estarem felizes, né? E mostrar para elas que sim, independente de onde você tá, é possível. E é dessa forma que eu construo os meus dias, com muita gratidão, muito amor no coração, por sempre conseguir aí construir novos finais felizes. A pintura em porcelana me proporcionou uma vida de prosperidade, mais próxima da minha família, e eu posso fazer o mesmo. Se você quiser, eu posso te mostrar o mesmo caminho. Às vezes eu fico lembrando do meu começo e vejo quão importante foi não ter desistido. Dá uma olhada aqui nos meus resultados atuais, só com a venda de porcelanas personalizadas. Vamos lá. Vou começar mostrando aqui para vocês várias peças que a gente tem na loja física, que o cliente pode passar aqui e já levar. A gente está vivendo agora o momento de Páscoa, então tem muito coelho aqui no ateliê, mas tudo isso daqui são porcelanas decoradas, disponíveis para os clientes aqui de Americana, de região. A gente recebe muita gente de fora, por causa da internet, passarem aqui e comprar essas porcelanas. Agora, vem cá que eu quero mostrar o mais incrível, que é a nossa produção. Aqui na nossa produção, a gente tem a pasta de pedidos. Dá uma olhadinha na nossa pasta. Com licença, turma. Vou entrando aqui, ó, já tá produzindo peça, ó. Não pode nem chegar perto, gente. Quero mostrar o pedido para essa turma. Olha para vocês verem como que dá para fazer o negócio acontecer, né?
Ovo liso, coleção, R$ 240. Isso daqui tem que produzir. Caneca Nossa Senhora, 329. Prato raso Coelho Família, 2 unidades. Olha o total, 266. Ovo Orelha Casal Apaixonado. Gente, olha, cada unidade 360, uma venda de 742. Olha essa venda aqui na loja física, para vocês verem que por vezes não é só a internet, mas a gente vai complementando, R$ 490. Olha aqui, ó, que eu falo peça personalizada. A gente consegue sempre fazer boas vendas com peças personalizadas. Caneca com tampa, olha o valor aqui. Olha que interessante aqui a anotação. É uma peça personalizada com o símbolo da farmácia. O que mais? Ó, 395. Valor do pedido. Prato de sobremesa bodas de ouro. Xícara de café borboleta. Xícara de café borboleta. Ó, R$ 119. Olha esse daqui, xícara de café com pezinho. Gente, olha o tanto de pedido que tem pra gente produzir. Olha esse, por exemplo, 3 porcelanas, gente. 2 ovos desse modelo e um ovo liso. Olha o valor da venda. R$ 1.207. Para vocês verem... Ah, vem com a Vesta também, que essa tem que ver. Peça personalizada, 2 unidades, R$ 840. Para vocês verem como que dá para fazer o negócio acontecer, como que tem pedido, como tem mercado para isso, se você tiver as estratégias certas, né? Se você tiver aí esse mapa, esse passo a passo. Olha, por exemplo, a nossa estante de produção. Aqui também vão ficando os pedidos que a gente está produzindo. Olha esse jogo, por exemplo, o valor, gente, R$ 3.040. E por aí a gente vai colocando. Ó, peça personalizada. E além disso, olha os jogos, né? Que daí o pessoal vai comprando jogos também de coleções que a gente produz. Vamos lá que agora eu quero mostrar literalmente como você que está me assistindo vai fazer para sair de uma caneca, aliás, de um pincel sem tinta, né? Para se tornar um pincel de ouro e conseguir ter um bom faturamento nas suas porcelanas. Busquei o curso como uma forma de terapia para tirar as caraminholas da cabeça, relaxar. Eu que vivo em São Paulo, numa selva de pedras, é uma loucura. E, nossa, amei, tô amando, tô me surpreendendo comigo mesma, porque eu nunca achei que eu tivesse jeito para desenhar, e tenho feito algumas coisas à mão, e tenho me reconectado um pouco mais, acho que comigo mesma, sabe? Porque a gente deixa esse automático da vida nos levar, e a arte tem me ajudado muito a olhar mais para dentro, a me respeitar, e a ter o meu tempo também. E aí eu comecei a dividir com as pessoas o que eu estava pintando, as peças que eu estava fazendo, as pessoas começaram a encomendar. Já fiz alguns pratinhos joinhas do dia, e aí eu cobro de 29 a 40 e poucos reais, depende do que é o prato. Já fiz 2 kits higiene, já fiz também lembrancinhas de maternidade lá para a cunhada de uma amiga minha que mora em Uberlândia. E entreguei recentemente um prato de bolo de 36 centímetros que eu cobrei R$ 198. Um beijo para vocês. Se você está decidida a viver pintando e vendendo porcelanas pela internet da sua casa, iniciando com o forno da sua casa, você não poderia estar em um lugar melhor e mais, no melhor momento possível, em que as vendas de porcelanas personalizadas está crescendo a cada dia como nunca antes. Todo mundo quer uma mesa posta, um kit de higiene para o bebê recém-nascido, tudo lindo e em porcelana. Vocês viram quantas peças, gente, eu mostrei aqui no ateliê, que incrível que foi! E no episódio de hoje eu vou te mostrar 2 pilares de uma artista lucrativa. No primeiro pilar, eu vou te explicar como separar os materiais, escolher e pintar uma peça que depois de terminada valerá 3 vezes mais, que é esse lindo prato de borboleta que eu tenho aqui, ó. E no segundo pilar, você vai aprender como vender essa lindeza aqui, a sua primeira peça em porcelana. Vamos lá? E para fazer nosso primeiro pilar, ó, vou até colocar meu óculos aqui e encaixar, porque a gente vai começar falando sobre os materiais.
né? Como é importante essa escolha de materiais, como é importante fazer aí de forma, né, correta, até porque não é todo material que serve para pintar porcelana. Então você vai ter que aí buscar os produtos certinhos. Primeiro de tudo, gente, um prato de porcelana. Nesse caso, eu usei um prato que é da primeira linha da Schmidt, um prato de qualidade, com poucos defeitos. Mas até mesmo para você economizar, para você fazer o seu primeiro teste, você pode buscar pratos de segunda linha, pratos que você tem em casa, para começar a testar. Então, primeiro de tudo, o prato pode ser de porcelana, pode ser de vidro. Se você tem prato de vidro aí na sua casa, pode ser também, tá? E depois as tintas. A tinta, gente, ela é específica para pintura em porcelana. Eu usei essa tinta vitro em 3 cores, que é azul intenso, que é essa que eu estou segurando aí, a tinta na cor magenta, também da Vitro 150, ela é específica para pintura em porcelana. Fiz essas bolinhas aí, né? E usei a tinta verde musgo. Muito simples, né? Só 3 tintas. E é interessante contar que essas tintas elas misturam entre si. Então, com essas 3 tintas, dá para vocês fazerem aí uma variedade gigantesca de misturas, né? Pincel, gente. Usei um pincel redondo, que é esse da Ceramic, ó. 705, tamanho 6, né? Então, número 6. Vocês conseguem encontrar com facilidade na internet também, até no meu site, todos esses materiais tem no meu site. Ó, outro pincel, pincel filete 745, tamanho 0, que a gente chama de filete. Você vai ver que durante o processo eu vou chamando ele de filetinho. E inicialmente, gente, sem segredo, poucos materiais. E depois usei a folha de decalque, né? Esse decalque, eu ensino vocês a fazerem a folha dentro do método Merak. Eu ensino esse passo a passo. Eu vendo também no meu site, para quem não tem acesso ao meu curso, mas ele é um decalque, gente, que você faz usando a impressora da sua casa. É muito simples de fazer. Depois que você aprende o passo a passo, os materiais, deixa eu até ligar o ar-condicionado aqui no Super Turbo, você vai ver o quanto ele é fácil e quão simples é realmente, né, ter esse decalque aí. E o interessante de você fazer, é isso que eu vim buscar na minha cabeça, é que você pode fazer ele personalizado. Então, seu cliente mandou um logo, seu cliente mandou alguma coisa, você vai fazer esse decalque na sua impressora de casa. Tudo que for feito com esse decalque, tá? Você não deve usar para dia a dia. Por enquanto, eu liberei o uso desse material para peças decorativas. Por quê, Gabi? Porque é um material novo, que está em bastante teste ainda. Eu reinventei ele, de certa maneira, faz menos de 6 meses, então a gente está testando bastante, vendo a durabilidade, vendo qualidade, vendo as formas de envio, etc. Então, nesse primeiro momento, você vai usar essa folha com cautela e usando para peças decorativas, tá? Porque você vai ver que esse prato é um prato decorativo. No final dessa jornada nossa, eu vou te ensinar não só a fazer essa primeira borda, mas como você adicionar ainda mais valor, ainda mais lucratividade à sua porcelana através da pintura, né? Usando a técnica certa e elaborando mais a sua peça, gente. Muita gente acha que para fazer as peças de pintura em porcelana, sabe, é só dar uma pinceladinha, fim, acabou. Não. Eu quero alunas aqui buscando essa qualidade, eu quero alunas buscando aí o trabalho em cima da peça para conseguir fazer muito bem feito. E esse decalque é o que eu usei no caso, usei poucas borboletas, ou seja, dá para você fazer, ó, muitas e muitas peças com uma folha. E aqui eu coloquei, gente, os materiais complementares, né? Então já foi os pincéis, a tinta, a porcelana ou vidro, decalque. E de material complementar, que certamente você tenha na sua casa, álcool, tá? Eu gosto de pôr nesses potinhos de manicure para não evaporar tão rápido. Algodão, algodão fofinho, tranquilo, algodão normal. Palitinho de churrasco. Eu prefiro muito mais palitinho de churrasco. Já a Vavaneide, que me ensinou a pintar, prefere palitinho de palitar o dente, sabe? Então depende, o importante é um palitinho. Papel, toalha e um bowl com água, para a gente fazer depois o decalque aí. E agora, gente, que você já tem toda a listagem de material, ó, bora colocar a mão na massa, que
essa semana aqui, nossa, tá incrível e tenho certeza que você vai tirar de letra fazer uma peça com qualidade, bonita. Depois você vai conseguir aprender a vender essa peça do jeito que ela tá, por R$ 45. E você vai ver que eu vou te ensinar essa mesma peça depois vender por 60 e essa mesma peça depois vender por 85, para vocês entenderem o quão elaborado vocês podem chegar nessa lucratividade, né? Para tirar a etiqueta, não é um material que eu coloquei aqui, mas eu sempre uso a ajudinha da terebintina aí, né? Você pode tirar a etiqueta com a mão mesmo, e aí você sofre aí para tirar. Ou tem aqueles limpa-cola, né? Tira a etiqueta mesmo, pode usar. Depois que tirou a etiqueta, gente, eu vou até falar para vocês, eu tenho aqui do lado uma listinha de tudo que eu preciso falar para vocês. Inclusive, olhando essa listinha agora, acabei de perceber que ficou faltando um material que eu não deixei no vídeo. O material é esse lápis de cera, tá? Ele é específico para pintura em porcelana. Vocês vão ver que durante o vídeo eu uso esse material. Então, para quem perguntar, é o lápis de cera. Eu estou usando nesse vídeo da cor azul, mas tem a cor preta. Fica aí a seu critério a cor que você quer usar esse lápis de cera. Vamos voltar lá no nosso começo e se preparem que agora a gente vai começar já a pintar. Vamos que vamos. Gente, para recortar o seu decalque, né? Então tirei a etiqueta, limpei muito bem a minha porcelana, usando álcool aí, vou fazer o recorte do decalque. Para recortar o decalque, tesoura, pá, recorta. Você precisa fazer esse processo de forma delicada. Vocês vão ver aí que eu vou passando a tesoura bem rente ao desenho. Porque quando a gente aplica esse decalque, você vai perceber que ele fica um pouquinho relevo. Então a gente tem que fazer a parte do corte dele, não dá para ser de qualquer jeito. Você tem que seguir o desenho de forma orgânica aí, não dá para você cortar um quadrado que vai ficar muito feio. Segue de forma orgânica para ficar bem bonitinho. Cortei todas as borboletas que eu vou usar no meu prato. Tá vendo? Eu sempre deixo uma bordinha pequenininha e aí eu começo a ajustar, né? Eu tô fazendo o estudo aí do layout, o estudo da nossa peça. Começo a ajustar essas borboletas. Eu preferi virar todas para a parte de dentro, né? Se vocês perceberem, virei todas elas aí para a parte de dentro do meu prato. Bom, feito isso, gente, limpei muito bem esse prato em porcelana. Pintura em porcelana não combina com gordura dos dedos, gordura, né, enfim, com sujeira, com poeira. Vocês vão perceber que, olha, pintar é quase mais que limpar do que, do que pintar de fato. Limpa muito bem. Eu vou limpando várias e várias vezes esse prato com álcool. Se percebeu que com o álcool não saiu, vai lá, lava o prato com detergente, deixa esse prato, ó, um brinco, tá? Tô reposicionando depois da limpeza os meus decalques, porque agora eu vou pegar, ó, lápis de cera azulzinho ali da nossa listagem de material e eu vou contornar essas borboletinhas. Não precisa contornar tudo perfeitamente, gente. É só um contorno para você relembrar depois mais ou menos aonde você quer posicionar essas borboletas, tá? Pode ser de um lado e do outro, não precisa ser perfeitinho. E vai tomando cuidado para você não estragar sua folha de decalque, até porque ela é extremamente sensível, né? Então, ó, imagina que é uma película isso daí que a gente cria, né? Então, cuidado com ela, ó. Vai contornando, é mais para você medir aí o tamanho de onde vai ficar as suas borboletas. Pode ir fazendo esse processo com calma. Vou adiantar um pouquinho aqui. Beleza, Gabi. Olha, contornei todas as minhas folhas. Vamos dar mais um check aqui. A gente cortou, a gente limpou, a gente marcou onde vai esses decalques. E agora a gente vai mexer as nossas tintas. Olha aqui embaixo, Gabizinha mexendo a tinta. Eu não mostrei, não vou mostrar todas as tintas que eu mexi, o quanto eu mexi, mas é importantíssimo que você mexa suas tintas vitro. Às vezes a parte que fixa fica na parte de baixo, principalmente se você comprar uma tinta de loja que não é especializada em pintura em porcelana, essa tinta chega para você mais velha, né? E aí você pode até ver, às vezes, uma parte esbranquiçada abaixo da tinta, e não pode, gente. A tinta tem que estar muito bem mexida aí. Mexe assim, mexe com palito, é só assim, não adianta.
mexe com palito para misturar todo esse pigmento com fixador e tudo mais. Peguei o meu lápis de cera e comecei a criar a parte do caule ali da minha folhagem, né? A parte do cabinho da minha folhagem. Eu não sei falar esse nome ao certo, precisava fazer algum cursinho de botânica, já que eu pinto tanta flor, né? Para descobrir, acho que é o caule, né? A gente foi criando a estruturinha do caule. Para fazer esse caule, gente, foi ó, assim, não tem um formato muito bem definido. Se vocês olharem aqui na minha paletinha de tintas, eu já tinha meio que feito. Muitas vezes eu pinto antes em um lugar, sabe, para treinar a pincelada e depois levo para porcelana. Os meus godês, né, as minhas paletinhas de tinta são sempre pintadas assim. Antes de levar a imagem para a peça, eu testo se esse pincel de fato é o pincel que eu vou usar. Eu vou testando, né? Puxa, mais fácil do que ficar limpando o material na porcelana depois é você já ter aí do lado. Bom, mexi minha tinta muito bem, risquei onde eu vou pintar, misturar, fiz o risco, né? O zigue-zague ali, bem orgânico de onde vai ser o meu caule. Agora eu vou misturar, gente, a tinta verde e azul. Pro meu azul, pro meu verde ficar um verde mais maduro. Um erro, não diria que é um erro, né? Mas algo muito comum da pessoa que está iniciando na arte, iniciando na pintura, é querer tudo que vai escurecer usar tinta preta, né? Então, eu quero esse verde mais escuro, eu vou usar preto. E eu te digo que eu uso pouquíssimas vezes o preto realmente para escurecer uma tinta. Normalmente eu amadureço essa tinta, eu torno ela mais escura com a cor meio que base dessa tinta, né? Então, quando eu junto ali amarelo e azul, vai me gerar um aspecto esverdeado, etc. Eu trago mais azul para essa tinta. E para vocês deixarem a tinta verde musgo ainda mais musgo, na minha opinião, pega esse azul intenso, mistura um pouquinho e vai ficar ainda mais bonita do que a cor que já vem no potinho. Eu, inclusive, amo quando as minhas alunas chegam com cores que eu não consigo identificar na pintura delas, né? Eu acho que quando a gente usa a cor direto do potinho, gente, ela é uma cor muito óbvia. Então, ó, mistura essas cores. Quanto mais você misturar, mais elaborado vai ficando o seu trabalho. Não só misturar entre elas, mas a pincelada. Por vezes o seu pincel carrega 2, 3 cores no mesma pincelada. Então, vai criando essa forma mais elaborada. E aí, gente, eu tô com o pincelzinho filete, simplesmente pegando a parte onde eu risquei do caule, né, ali do meu cabinho da folhagem e tô passando por cima. Não tem muito segredo. Você vai precisar de um pouquinho de firmeza aí na mão. Eu tenho esse costume de virar o prato, né, para apoiar o dedo. Nem sempre é o melhor. Às vezes você pode manter o prato fixo e vir com a mão mais leve. Mas quando eu pinto, eu acabo fazendo isso. E aí vocês vejam o que vocês acham melhor. Subir um pouco o prato. Vocês percebem que eu vou até já virando com essa mão, né? Algo tá na minha prática aí. Mas você pode também manter esse prato firme e segurar com a mão. Sempre que a gente apoia essa parte e essa parte, traz muita firmeza para nossa pincelada, para fazer detalhes, né? Então, sempre que você quer fazer uma coisa retinha, um detalhe que precisa de precisão, apoia aqui essa mão. Feito isso, sem segredo, a gente vai para a pincelada da folhagem. Essa pincelada eu trouxe para essa aula porque ela é uma delícia de fazer. Ela é muito prazerosa de fazer, gente. É só apertar o pincel. Recado importante: tudo que é pintura em porcelana não combina com camada grossa de tinta. Se você fizer uma pincelada com uma camada muito grossa, vem depois com o pincel varrendo essa parte que ficou grossa, tá? Porque se você tiver uma camada muito espessa, ela vai sair depois da queima. Você tem que construir camadas finas e para dar esse ar da graça, você vai pegar o fundo branco da porcelana e tirar a tinta. Então fica ali com um aspecto de pincelada, né? E olha que é uma delícia, gente. Essa pincelada é fácil, qualquer pessoa consegue fazer. É literalmente pegar o seu pincel redondo, ó, usar a pontinha dele já tá no jeito, já tá certo para pincelada. É só pegar e puxar para dentro. Puxa, Gabi, tô tendo dificuldade. Testa um pouquinho antes na paleta. Não gostou? Apaga, gente.
apaga a sua peça, faz de novo, você está aprendendo. Permita-se aprender, permita-se o processo. Se não ficou bonito, não queima. Antes de queimar, você pode apagar quantas vezes você precisar. E vai sempre lembrando da sua evolução, né? Puxa, olha, comecei fazendo essa pincelada, Jesus, estava horrorosa. E agora eu tô fazendo ela, já tá melhor. Você só vai queimar essa peça a partir do momento que você olha para esse prato e fala: eu compraria esse prato por R$ 45. Esse prato que eu fiz, eu compraria por 45. Achei ele um fofinho, entende? Então, assim, para a gente vender, a gente tem que estar segura do nosso trabalho. E para ficar segura do nosso trabalho, é seguir esse passo a passo, muito bem orientada, né? E ter essa confiança de fazer. Não gostei, vou repetir antes de queimar, posso apagar quantas vezes eu quero, né? E olha, gente, essa pinceladinha é uma gostosinha de fazer, viu? Lembrem-se da camada. Camada não pode ser grossa, tá? Põe isso na cachola, ó. Limpeza, camada fina. E cuidado ao fazer a porcelana, isso é a pintura em porcelana, gente. É fazer com cuidado, é fazer com carinho. Se você produz essa primeira peça e fala: Gabi, passei nervoso, não gostei, por vezes a pintura em porcelana não é sua arte. Mas eu tenho quase que certeza que assim como eu, quando você pinta, quando você, né, começa a dar essas pinceladinhas, você vai perceber o quanto é gostoso, o quanto é prazeroso. Até para gravar esses vídeos, gente, eu vou fazendo a peça e já vou gravando para otimizar meu tempo hoje, né? Então a peça que eu mostro para vocês, eu já vou gravando, já vou produzindo ali o conteúdo e vou fazendo. E esse para mim é o momento que eu me vejo agora que eu não estou pintando, que eu estou pensando na pintura. É um estado que você entra mental mesmo, de criação, de flow, sabe? Aquele estado de presença. É um estado de presença que é difícil você alcançar produzindo outras coisas. Para mim, tá? Para mim é um estado de presença que a pintura me traz, muito prazeroso, muito prazeroso. Eu acho que por isso que eu decidi trabalhar com pintura em porcelana, né? Porque por vezes quando eu tô muito Gabi maluquinha, tendo que administrar, tendo que fazer, eu falo: "Epa, vamos pintar para relaxar". Gente, fiz toda a folhagem de forma muito tranquila, com a pinceladinha. Peguei agora a minha tinta magenta, tô com o pincel filete e tô fazendo bolinhas. Para fazer a bolinha, ó, semicírculo, semicírculo, fechou, tá? Faz uma bolinha bonitinha, não faz pingo de tinta. Isso daqui que eu tô fazendo não é um pingo de tinta. Pingo de tinta vai sair depois da queima porque é uma camada muito grossa. O que eu tô fazendo é uma bolinha. Então, ó, semicírculo, semicírculo. Você vê ali fazendo? Gabi, firmeza na mão. Apoia aqui o cantinho da mão, ó. Semicírculo, semicírculo vai formar a sua bolinha. Então, ó, pintar pincel com filete já foi, pintar folhagem, pintar bolinha. E aí, agora a gente vai para uma parte que eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque a gente vai fazer. Eu falei nos stories que essa parte é o pulo da gata. Ó, gente, fiz todas as bolinhas aqui. Logo em seguida, a gente vai fazer a borda do nosso prato. E para fazer essa borda, olha meu dedo aqui, ó. Sujei o dedo. Vou passar nessa borda. Nesse momento eu tô bem próxima aqui, né? Porque esse braço, ó, você acaba apoiando ele aqui para ficar bem firme. Tudo a gente vai trazendo firmeza. Então eu tô com o prato firme aqui na minha mão, até para eu conseguir girar ele, eu não conseguiria fazer esse trabalho assim. Tô com o braço firme aqui, ó. Tô com a minha, sabe, francesinha, quando a gente faz francesinha no próprio dedo assim? Essa bordinha, gente, pode ser com a mão, ó. Vai fazendo uma francesinha na borda do seu prato. O seu dedo, ele traz uma sensibilidade para a gente regular a espessura. Aí eu até pego o potinho de tinta e faço assim para tombar, ó, e vou. Você vai repetir esse processo para fazer essa bordinha 2 vezes. Então você vai fazer 2 mãos dessa aplicação na bordinha inteira. Importante avisar que se você passar essa mão, né, com muita força, com pouca sensibilidade, você vai perceber que sua tinta vai começar a sair. E essa não é a intenção. Então é mão leve, pega o prato, ó,
Fiz a primeira camada, girei esse prato inteiro, vou para a segunda camada, encho minha mão de tinta e mão leve. Se fizer mão pesada, a tinta de baixo vai sair, ela ainda não está queimada. Você vai sentir um aspecto de plástico nela, né? Umas bolinhas assim, e vai perceber que está saindo a camada do fundo, tá? Fiz esse passo a passo aí, essa bordinha 2 vezes, gente. Tarará, tarará, tarará. Essa parte é mais demoradinha, né? E aí eu vou começar a fazer limpeza. Deixa eu dar check aqui na minha listagem. E aí eu vou começar a fazer a limpeza. Tudo que tiver com esse lápis de cera no forno convencional, ele não some. A gente só usa esse lápis para ajudar, realmente, tá? Então você vai pegar o palitinho seu com algodão e vai limpar tudo que tiver com essa cerinha. Gabi, mas essa parte aqui do meio eu não consigo limpar. Mas se a tinta cobriu e não te incomoda, deixa ela. O caulizinho, sabe, que a gente fez com o lápis, ele tá super bem aí. Não preciso limpar ele, porque senão eu vou estragar a minha pintura, claro, né? Mas faz aí essa limpeza com o palitinho, com o algodão e limpa tudo da parte do lápis de cera, tá? Agora, gente, essa peça sua, né? Depois eu volto lá. Ela vai para a primeira queima. Como a gente pegou essa peça e misturou tanto a parte de decalque quanto a parte de tinta, ela vai para a primeira queima, tá? A gente vai dividir essa peça em 2 queimas. Eu não posso queimar o decalque junto com a tinta, porque são tempos diferentes de queima. E isso pode fazer com que queime meu decalque, ele vai ficar amarelado, com aspecto horrível, ou então que não queime a minha tinta vitro. Por isso, a gente precisa dividir em 2 queimas. Conforme vocês criem trabalhos mais elaborados, vocês vão perceber que a gente vai dividindo a fornada e que a gente divide realmente em várias queimas. Aqui no forno profissional, por vezes a dona Onça, que é a minha mãe, né, divide uma peça em 3, 4 queimas. Chega um momento que você não tem mais onde relar. Ou então você quer pintar por cima de uma camada e aí tem que ir para o forno, tem que queimar. Então, nesse momento que você pintou tudo com a tinta vitro, vamos levar essa peça para a primeira queima. Gabi, quero usar essa peça no dia a dia. Quero usar essa peça só em uma queima. Então, você vai excluir a parte do decalque e vai fazer toda a pintura com a tinta vitro, certo? Faz certinho, faz essa camada fina, faz essa queima certinha, todo o processo de forma muito limpa, que você vai ter um prato no final que você pode usar no dia a dia, que você pode vender para os seus clientes usarem no dia a dia também. Ah, mas eu quero fazer uma borboleta. Você pode pintar essa borboleta, né? Eu não trouxe a pintura da borboleta em específico aqui, mas eu subi ela pro Gabiflix, porque ela acaba sendo precisando de um pouquinho mais de pincel, sendo um pouquinho mais trabalhosinha. Mas mesmo assim, gente, é fácil pintar uma borboleta. Você consegue, com um pouquinho de experiência, já fazer esse prato inteiro pintado à mão e fazer tudo em uma queima. E depois esse mesmo prato, usar para comer, usar no dia a dia. O que não vai poder fazer, e nem com forno profissional pode ser feito, é colocar na máquina de lavar. É porque a máquina de lavar ela tem um sabão, né, um mega abrasivo, que ele vai raspando o esmalte da porcelana. Por isso que quando a gente tem uma porcelana e fica colocando muitos anos na máquina de lavar, você percebe que ela vai perdendo brilho, ela vai ficando opaca, porque esse sabão, ó, para fazer a lavagem ali, ele vai comendo o nosso esmalte. Então, nem a pintura do forno convencional, nem a pintura do forno profissional deve ir na máquina de lavar. Mas se você fizer todo o processo muito bem feito no forno convencional, ensinar o seu cliente a fazer a lavagem de uma forma delicada, que é com a esponjinha, né, não com a esponja do lado verde. Nem panela a gente lava com o lado verde, né? Lá em casa tem aquelas panelas, enfim, que não precisa de óleo, etc. Não pode lavar com o lado verde, você tem que tomar cuidado. Com a sua porcelana é a mesma coisa, tem que tomar cuidado. Então, orienta muito bem seu cliente. Depois da primeira queima, eu ensino as minhas alunas a fazer o teste de durabilidade, que eu chamo de teste de queima.
Eu não vou conseguir entrar nesse assunto aqui, porque seria mais pelo menos meia hora de vídeo ensinando. Mas enfim, gente, vamos voltar, né? Fiz a limpeza ali de todo o lápis encerado, não sei o que. Vou levar para a primeira queima. Você vai queimar essa peça em 30 minutos a 150 graus. Gabi, meu forno não é de 150 graus. Você vai queimar na temperatura mínima do seu forno, tá? O forno pode ser a gás, pode ser o forno elétrico. O meu é a gás. Eu tenho muitas alunas que queimam com forno elétrico e não tem problema, tá? Então, ó, 30 minutos, 150 graus. Coloquei no forno, não é para pré-aquecer. Deixa essa temperatura subir. A porcelana, gente, é queimada por vezes a 1.200 graus. Então, ela aguenta chegar ali a 150 graus muito tranquilamente. O que ela não aguenta é choque térmico. Põe essa peça no forno, o forno temperatura ambiente. Deixa ela subir, deixa ela descer, né? Na verdade, ó, subiu, contei, 30 minutos, desliga o forno. Deixa a temperatura descer antes de abrir o forno. Tira essa peça e aí a gente vai continuar, porque agora é a parte de colar esses decalques, certo? Vou achar aqui o momento do vídeo. E aqui, ó. Gabi, tirei a minha peça do forno, agora a gente vai fazer a colagem desse decalque. Como que eu faço essa colagem? Com um bowl com água normal, pode ser água da torneira, né? Tranquilo aí. Você vai pegar o decalque que você recortou e colocar na água. Coloquei na água, ó. Espera um pouquinho, ele tá ali amolecendo. Você está vendo, ó, que eu faço um teste aí? Fazendo assim, não estava bom ainda. Você vai fazer o teste, quando estiver descolando completamente, aí você vai tirar para aplicar esse decalque. Aí eu tô colocando mais um na água, né? Eu acabo pegando com a água e colocando. E tô dando tempo do meu decalque fazer assim e descolar com facilidade. Costuma ser rápido, coisa de 1 minutinho já tá pronto, tá? Pega o meu decalque, você vai descolar ele, gente, assim, ó, tá? Você não pode tirar e colar, que vai dar problema. Essa película é muito fina. Então, ó, pega a peça e ó, escorrega ela, tá? Escorrega ela, descola ela da folha de baixo, né? Põe ela na sua porcelana, já pega o papel toalha aí e você vai começar a secar. Não pode ter bolha de água dentro desse decalque para ir para o forno. Se tiver bolha de água, vai estourar. No forno profissional, quando a gente aplica decalque e vai para o forno profissional, se tem bolinha de água, ele estoura, fica feio, tá? Então, a aplicação do decalque é muito fácil, mas ela tem que ser bem feita e tem que ser muito bem seca. Apliquei aqui todos os decalques, escorregando, passei a toalhinha. Agora eu vou fazer um algodão gordinho aí, ó. Ó o gordito. Algodão gordinho. E eu vou fazendo, gente. Eu não posso fazer assim, ó. Não posso fazer assim no meu decalque. Eu vou girando o meu palito para amassar esse decalque na porcelana, tá? Se você ficar fazendo assim, você vai machucar a sua folha de decalque, você vai ter que tirar e pôr outra que vai dar errado. Agora, se você vai fazendo assim, ó, girando, amassando, você vai perceber que essa película, que é uma película fina, vai dar super certo, tá bom? Gente, feito isso, vai para a segunda queima. A segunda queima você vai fazer em 15 minutos para queimar só o decalque, é menos, é a metade, né, do tempo. Então, coloquei no forno em 15 minutos lá, chuchu, beleza, eu vou ter o resultado final da minha porcelana, mas a gente sabe que não acaba aqui, né? Nossa missão aí com vocês não acaba no resultado final da porcelana, que por sinal ficou, pelo menos eu gostei bastante, ficou bem bonita. A gente tem agora o nosso segundo pilar. Muito bem, primeiro pilar feito, agora a gente tem o segundo pilar, que é fazer a venda dessa peça, né? Por vezes, e por muitas de vocês, a primeira venda de vocês. Então, eu sei que inicialmente parece assustador, parece impossível, mas eu tô aqui para te contar que não é impossível você vender as suas porcelanas. E eu afirmo isso, gente, não só com a minha experiência, mas com a experiência das minhas alunas também, vocês já sabem de tudo isso.
O importante do pilar 2, que é fazer essa primeira venda, é eu te contar, na verdade, não é nem eu te contar. Existe um processo, tá? E esse processo eu ensino dentro do método Merak. Tem um modelo prático no método Merak, onde eu tenho, 10 passos para você subir seu negócio. Porque, puxa vida, né? Muitas vezes vocês me chamam e falam, Gabi, beleza, pintei, não sei nem o que fazer agora. E eu já entreguei por muitas e muitas vezes o conteúdo técnico de como fazer a venda, como criar uma rede social, como não sei o quê. E eu percebi que as minhas alunas se desenvolviam muito durante desafios, né? Porque elas colocavam a mão na massa, tinha um propósito, né? E aí, gente, eu construí um modelo prático do método Merak, onde tem um passo a passo, onde tem um mapa para você saber, tá? Eu fiz isso, agora, o que eu faço? E agora, depois? E hoje eu vou me aprofundar um pouquinho, eu vou comentar sobre o terceiro passo, né? Então, olha, quando a gente fala sobre o modelo prático, a gente primeiro tem que ter muito bem definido o seu sonho. Quando eu falo assim, parece baboseira de coach, mas a gente sempre sabe que tem os caminhos que a gente pode tomar, né? Eu quero ser uma artista e produzir muito. Eu quero ser uma artista e produzir pouco, mas com alta lucratividade, acima do normal. Eu quero ter uma equipe, eu não quero ter uma equipe. Então, assim, a definição é muito importante, é o que eu explico no passo 1. Produção de peça, você tem que ter um material aí, eu já te ensinei agora há pouco a pintar a sua primeira peça. O terceiro passo é presentear e divulgar para os seus amigos e para os seus parentes. Vocês ficariam realmente surpresas da quantidade de alunas que eu tenho, que vivem só do que a gente fala que eu tenho um aluno que fala que é a onda. O que é a onda, né? Ele fala, Gabi, por enquanto a gente está fazendo a onda, e essa onda é tão grande que eles estão hoje lá com 4 pessoas na equipe, indo para 5 pessoas, e eles não conseguiram suprir essa onda ainda, né? Quando eu falo para vocês no terceiro passo aqui do nosso modelo prático do curso Método Merak, é importante vocês fazerem essas peças e presentear para amigo, parente, para as pessoas que você confia, que te apoia, que te ama, gente. Eu falo por 2 grandes motivos. O primeiro de tudo é colocar essas porcelanas sua na mão de pessoas que vão testar, tá? Você está começando a produzir o seu material, você precisa ter peças de qualidade para ficar no mercado, para se manter no mercado. E a partir do momento que você pega amostras dessa porcelana e distribui, além de ser de muito bom tom com a pessoa né, que você está presenteando, além de você ficar feliz por presentear, vocês têm que colocar isso como um custo de teste de produto, inicialmente. Você está aprendendo a pintar agora, né? Aprendendo, inclusive, de forma muito mais fácil do que eu lá anos atrás, que não tinha uma Gabizinha para me ajudar. Está aprendendo a pintar agora. Quando você presenteia seus amigos e parentes, primeiro, eles vão estar usando essas peças da forma que você indicar. Então, fiz um prato decorativo, olha, você vai usar esse prato para pôr o seu potinho no banheiro em cima, para pôr a moringa do lado da cama, pode ser um prato de parede. Você vai usar esse prato assim, depois me conta como foi o feedback, como você usou, o que seus amigos falaram, teve alguém que gostou. Então, primeiro, você vai pôr esse negócio para usar, tá? Quando você presenteia aí para os seus amigos e para os seus parentes. Segundo, gente, você vai colher o feedback dessas pessoas, elas vão te falar o que elas acharam, né? Qual arte elas gostariam. Elas vão te falar o que os amigos delas acharam. E elas vão te passar, muito provavelmente, uma mensagenzinha que eu falo, gente, essa mensagenzinha de feedback, ela vale ouro. Porque imagina, no seu futuro, né, tem aqui nos nossos próximos passos que você vai construir uma rede social. E olha você, pensa você como consumidora, chegar numa rede social e não ter nenhum feedback de cliente, não ter nenhuma pessoa que já comprou. Você não vai ficar meio desconfiada de comprar daquela pessoa? Então, gente, a estratégia, primeiro, o terceiro passo do nosso modelo prático e o segundo pilar que eu quero te ensinar para você começar a vender as suas peças é fazer essa parte da abundância. Começa a dar para o universo, né? Começa a presentear com as suas porcelanas. Gabi, puxa vida, eu não consigo presentear porque puxa, a porcelana é cara, não sei o quê.
Então vamos fazer assim, sabe os presentes que você já dá durante o ano? As festas que você já é chamada durante o ano, você vai lá, gasta 50, gasta R$ 100 para comprar um presente que nem foi você que fez, né? Compra nas pressas e presenteia a pessoa. Você vai fazer uma peça muito mais bonita, de muito mais valor agregado e muito mais barata que R$ 50. Você mesmo vai fazer e vai presentear essas pessoas durante o ano, né? Você vai perceber, gente, que além de você gastar muito menos e dar para a pessoa um presente muito mais legal, essas pessoas vão testar, essas pessoas vão, depois de tudo, elas vão te dar o feedback. E esse feedback é material de ouro aí no seu ateliê, né? Essa mensagem que a pessoa mandou falando, nossa, eu amei. Ou então, esse vídeo que você conseguiu fazer com a sua amiga, ela falando, olha, eu amei, tá incrível. Esse vídeo que você faz na casa da sua amiga, mostrando o produto na parede ali pendurado, gente, isso é ouro, tá? É isso que você vai postar nas suas redes sociais para outras pessoas confiarem no seu trabalho. E não só isso, gente. Então, aliás, eu falei que eram dois motivos e são três, né? Primeiro, você vai presentear seus amigos e parentes de forma mais barata, com um presente muito mais legal, né? Porque você que fez e é nobre presentear com porcelana. Você vai colher o feedback e essas pessoas vão te indicar para amigos e parentes deles. Gente, tem artista que vive só disso e vive muito bem, sinceramente, tá? Tem gente que vai chegar no modelo prático do método Merak, definiu o sonho dela. Olha, meu sonho é trabalhar pouco e, puxa, é uma renda complementar, realmente. Eu quero trabalhar com tranquilidade, no meu tempo, quero fazer minhas peças, sentir essa leveza da pintura, que é tão gostoso, que eu mostrei há pouco tempo. Vou produzir minhas peças, vou testar que são peças de qualidade, vou ter esse produto muito bem definido e vou começar a presentear em datas especiais esses amigos, esses parentes. E aí o que acontece com essas pessoas que ficam nos três primeiros passos? Aí o amigo fala para outro amigo, o outro amigo fala para mais dois amigos. A hora que você vê, tem uma onda de pessoas pedindo para você personalizar porcelanas, pedindo presentes, que é grande, gente. Tenho muitos alunos que fazem essa renda que eu falei aí para vocês de 2, 3, 4, 5 por mês através da onda, tá? Ah, quando chega a épocas, né? Épocas específicas, tipo Natal. Olha, chegou Natal, faz mais. Ah, e esse mês é janeiro, todo mundo pagando IPVA, faz um pouquinho menos. Mas durante o ano vai rolando essa média. Isso, gente, que eu falei para vocês e que o foco foi presenteie, colhe os feedbacks, peçam para te indicar, é só o terceiro passo do que eu ensino dentro do método Merak, né? Que é muito mais depois. Eu vou te ensinar a criar contas na rede, uma conta nas redes sociais e definir seu conteúdo. Eu vou te ensinar estratégia de atrair cliente para vender para desconhecidos também, né? Eu sei que muitas de vocês, se vocês querem crescer muito, se vocês querem vender o quanto eu vendo aqui no Merak, você vai ter que ter estratégia de atração de cliente. Não venha me falar que postar todo dia no Instagram é uma forma de atrair cliente boa. Não é? É uma forma de relacionamento com seus clientes. Se você quer crescer rápido, postar todo dia é relacionamento, não é venda. Não é atração, tá? Mas aí eu ensino de forma muito mais profunda, né? Isso para vocês, eu precisaria de umas 8 horas aqui falando, ou mais, né? E para vocês colocarem a mão na massa e eu conseguir acompanhar, eu precisaria de no mínimo 1 ano, certo? Olha, gente, só para vocês terem noção, passo sexto, definindo a sua forma de relacionamento. Tudo tem que ser intencional, tá? Não é jogar o negócio que ele vai, nossa, vou vender 100 mil por mês, vou vender 200 mil por mês. Venda, estruturar a sua venda aí, organizar a sua produção, porque a partir do momento que, ó, tá rolando, aí você tem que ser muito boa em 3 partes, né? A parte de administrar o seu ateliê, a parte sua do financeiro e a parte sua do marketing e vendas. Se algum desses pilares estão caindo, imagina, nossa, vendi um monte, mas não sei administrar a produção, não estou entregando no prazo certo que eu combinei para os meus clientes. Puxa vida, as pessoas vão talvez não comprar mais de mim depois. Vendi um monte, entrego no prazo certo, mas gastei muito mais para produzir. Tive que sair correndo, contratar um monte de gente, meu financeiro tá uma bagunça, não sei o que, o dinheiro some. E aí chega aquele artesão que nunca se paga, né? Que nunca tem lucro.
Então, organizar a sua produção. O passo 9 é otimizar seu processo de pós-venda. Depois que você tem um cliente, você vai conseguir vender muito mais vezes para esse cliente, né? E no passo 10, eu te ensino a escalar de verdade o seu ateliê, a fazer dinheiro com pintura em porcelana, que nem gente grande, né? É lógico, tudo isso, toda essa jornada, depende do passo 1, que é definir o que você quer. Você já imaginou, gente, você aí na sua casa, produzindo as suas peças de qualidade, peças muito bem feitas, né? Peças feitas de forma intencional, e depois presenteando seus amigos, esses amigos gostando, te mandando vídeo, te mandando depoimento, e eles falando para outros amigos, e esses outros amigos encomendando porcelana com você. Eu falo que quando a gente solta essa abundância para o mundo, né? Estou presenteando, tô girando a energia, estou movimentando meu ateliê. Falo muito disso para as minhas alunas. Começou a criar conteúdo nas redes sociais, todo dia, se você quer crescer rápido, você vai estar postando que está fazendo uma coisinha, que está fazendo outra. Gabi, mas eu não tenho cliente essa semana. Ué, faz para deixar pronta a entrega, mas movimenta esse ateliê, né? E esse segundo pilar, gente, de como vender essa peça é assim. E 90% das minhas alunas começam a vender essa peça, ativando essa questão da abundância, presenteando com as suas porcelanas, sentindo firmeza, né? Porque depois que você tem um produto de qualidade, você seguir um processo, ele tá bem feito, ele tá bonito, você vai ter a segurança de presentear. E criando essa segurança em presentear, você vai ter a segurança de vender. E criando a segurança de vender, você vai ter a segurança de administrar, né? É um passo a passo. O importante de eu te contar é que é uma escada. Não é do nada você tá aqui hoje, Gabi, hoje eu sou um pincel sem tinta. Eu não vendo nada, eu só invisto dinheiro em pintura em porcelana, né? Eu tô aprendendo, eu tô investindo no meu conhecimento. Então hoje eu sou um pincel sem tinta. Você não pula do nada e chega a pincel ouro, pincel diamante. Não é assim, pá, do outro dia eu tô tendo que fazer live. Não é assim, gente. É passo a passo, é construção. Eu acho muito doido que esse pessoal da internet, nossa, em uma semana eu fiquei milionário. Assim, mas o que você sabia, né? O que você construiu antes disso para em uma semana você ficar milionário? E eu não tô aqui para vender para vocês um trabalho fast food, né? Eu tô aqui para mostrar para vocês um trabalho de construção, de passo a passo. Tem alunas tartaruguinhas, tenho alunas coelhinhas, todas seguem o seu caminho. O importante é não desistir, o importante é cada dia um pouquinho, cada dia uma peça nova, cada dia aprender um pouquinho mais, focar também na parte de venda, porque se você quer vender e você não sabe vender, minha flor, você tem que aprender a vender, você vai ter que investir conhecimento, fazer o modelo prático, colocar o passo a passo, tá? Mas nesse segundo pilar, para você começar a vender, é ativando essa abundância. Começa a presentear aí, ó. Eu tenho certeza que seus clientes vão começar a chegar e vai acontecer essa onda aí na sua pintura em porcelana. Eu separei aqui para você 3 cenários para que eu possa te mostrar como que você vai construir essa renda extra de 3 a 5 mil por mês, todos os meses. E para exemplificar, eu vou usar somente o prato que eu acabei de pintar para te mostrar. Então, vamos lá, que agora a gente vai abrir aqui uma planilha que eu construí para vocês, para ficar muito bem claro como que você chega nisso, né? E o primeiro cenário, gente, seria o cenário que eu chamo de pincel bronze. Gabi, o que é esse tal de pincel bronze, né? O pincel bronze é para aquela pessoa que está bem começando, ela não é um pincel sem tinta. Eu falo que o pincel sem tinta, por enquanto, só gasta com pintura em porcelana, porque compra material e não vende nada, né? Não tem estratégia de venda, não sabe nem por onde começar, nunca nem terminou direito uma primeira peça. Enfim, só acaba gastando dinheiro com a pintura em porcelana. Agora, o pincel bronze é aquele cenário que você está começando na pintura, usando o forno da sua casa. E nesse ponto, você já está começando com a internet, fazendo as suas primeiras vendas para amigos e familiares, né? Começando a divulgar o seu trabalho. É uma artista ainda, é um prospecto de artista lucrativa. Ela está começando nessa jornada. E nesse cenário, gente, você ainda não faz muitas vendas. Você quer divulgar o seu trabalho.
você já vai entender, mas é um cenário que você está ali, né? Talvez você não consiga colocar esse preço de 3 vezes, a gente muda um pouquinho a margem, mas eu quero mostrar para vocês. E aí, conforme você vai evoluindo na arte, conforme você vai fazendo o negócio acontecer, vai melhorando. Olha aqui o cenário do pincel bronze, que interessante, né? O valor da peça branca desse prato aqui, ó. Aí tá escrito coração, mas considerem borboleta. Desse prato de borboleta. Falar que você vai pagar R$ 15 nessa porcelana, certo? Para você comprar ela. Beleza, Gabi, paguei R$ 15, eu sou um pincel bronze. Se eu pintar essa peça, por quanto eu consigo vender aí no meu início? Uns R$ 45, certamente um prato desse, de primeira linha. É um prato, inclusive, da marca Schmidt. Você tem outros tipos de porcelanas até mais baratas do que isso. Mas um prato desse, primeira linha, qualidade, etc., você vai conseguir vender por 45, mesmo que você seja muito iniciante. Você vai ter um lucro aí de R$ 30, certo? Gente, para pensar comigo, para vocês verem como é possível. Você faz 5 vendas por semana. E aqui a gente colocou vendas imaginando que cada cliente compra uma peça. Quando, na verdade, você pode ter uma amiga que vai comprar 6 pratinhos desse, certo? Que é bem comum. Vocês viram ali nos meus pedidos. Eu não vendo uma peça de cada pedido. Eu vendo, puxa, para o mesmo cliente, 3, 6, 12, 24 peças. Então é bem, né? Fizemos aqui essa continha assim. Gabi, beleza, fiz 5 vendas na semana, tô trabalhando, olhando meus netos junto, fazendo almoço de casa, né? Organizando tudo que eu sei que muitas de vocês têm. São quase agentes triplas, né? É mãe, é esposa, é vó, cuida da casa, faz não sei o quê, e ainda quer ter tempo para fazer a renda extra. Vamos falar tudo isso, né? O faturamento seu da semana vai ser aí em torno de R$ 225, certo? Feito isso, você vai ter um lucro de R$ 150. Para pensar que já dá para você pagar a pizza, né? Na noite ali para você, para o maridão, já dá para pagar uma pizzinha ali, já é uma renda extra. Agora, quando a gente começa a colocar isso no mês, você percebe que, mesmo sendo iniciante, vendendo ali suas 5 pecinhas, você já está com um faturamento mais interessante, né? R$ 900. E aí você já vai alcançar um lucro de 600. Vamos pôr isso no ano, né? Tudo fica interessante quando a gente mostra no ano, porque nada que você faça em um mês vai te trazer muito resultado em 2, em 3, mas quando a gente olha anual, é que a gente vê as diferenças. Um faturamento no ano de 10.800, você vai ter um lucro de 7.200. Isso, gente, trabalhando muito sinceramente, bem devagar. 5 peças como essa eu produzo em meio período durante uma semana. Eu pego uma sexta-feira de manhã, nossa, eu acho que em 3 horas eu produzo essa peça. 5 peças dessa, até porque você já tá com o pincel molhado e plá, e foi, né? Então imagina, pouco tempo comparado ao lucro, ao cenário, né? E esse foi o cenário do pincel bronze. Agora a gente tem um segundo cenário aqui, que é do pincel prata. Puxa vida, a pessoa já fez suas primeiras peças, já está sendo indicada aí por seus amigos, pelos seus familiares, já está fazendo, né, uma boa entrega, se mostrando uma profissional realmente relevante, que quer buscar esse crescimento, aí, ó, ela cresce um pouquinho mais. Ela vai se tornar aí uma pincel prata. A partir do momento que você vai construindo o seu nome como artista, gente, muda muita coisa, né? E aqui, gente, você já está produzindo peças com mais detalhes, você está mais segura, né? Segura também de pegar encomendas diferentes. Já não tem mais tanto medo de, nossa, se eu não souber desenhar, você já sabe que dá para tirar risco com carbono, você já tirou risco com carbono, então você já está assim, né? Principalmente nas técnicas, acho que quando você alcança essa segurança, a parte financeira vem junto também, porque a partir do momento que você entendeu que dá para fazer a porcelana bonita com o forno da sua casa. E você pode fazer a finalização, atender os seus clientes. Você não precisa saber desenhar para ter uma construção final bonita. Aprender um pouquinho ali sobre tinta, pincel, puxa vida, né? Já é natural que você vá conseguindo pegar encomendas mais difíceis, mais personalizadas. E aí a gente começa a imaginar que esse mesmo prato que você vendia por 45, você consegue vender por 60, que é 4 vezes o valor da peça, né? E ainda com o forno da sua casa.
Então, olha ali o cenário só para a gente ter uma ideia. Beleza, Gabi, comprei esse prato por esse valor de R$ 15, porcelana de primeira linha, estou vendendo ele por R$ 60, já estou mais segura para fazer um trabalho personalizado. Tive um lucro aí, ó, de 45 nesse prato. Faço 10 vendas por semana. Um prato personalizado, se a pessoa já é uma artista mais ágil, né? 10 peças aí por semana, ela consegue produzir em um dia. Outra, se bobear, né? Depende do tempo, gente, que você vai, né? E é lógico que conforme o tempo vai passando, você vai se tornando mais rápida no seu trabalho. Mas vamos pensar, né? Puxa, atendi 3 clientes, vendi 3 peças e meia para cada cliente, né? Vende 3 para uma, 4 para outra, enfim, 10 peças na semana. Você já tem um faturamento aí de R$ 600, certo? Desse faturamento de 600 já é um lucro de 450. Quando a gente passa a olhar isso por mês, você já está chegando ali nos 2.400 com um lucro no mês quase a R$ 2.000, né? R$ 1.800. E quando você olha no ano, gente, já tem um faturamento dos perto de 30 mil e já está com um lucro muito interessante de 21.600, né? Agora, Gabi, esse é o cenário que dá para. Opa, pintei de rosa aqui, vamos lá, de branco de novo. Gabi, esse é um cenário muito interessante. Muita gente, inclusive, decide parar aí, né? Porque quer a liberdade de pintar quando quer a liberdade de ter uma vida muito mais tranquila. Agora, o que eu tenho para contar para vocês é que dá para chegar a pincel ouro, depois até vou falar o que mais que dá para virar, e seria, né, um terceiro, um quarto, um quinto cenário. E aí você vai se tornando, além de uma artista lucrativa, uma empresária mesmo, né? E no terceiro cenário, que você é pincel ouro, você já está aí segura, você já comprou o seu primeiro forno, né? Você já está mais experiente. Vamos pensar, o cenário 1 e 2, você está com o convencional. No cenário pincel ouro, você acabou de comprar o seu forno profissional, certo? Quando eu comprei meu primeiro forno, gente, eu demorei 7 meses para comprar o meu primeiro forno profissional, porque vocês lembram que eu contei da minha história, né? Eu não tinha, ó, cifrão para pagar R$ 700 e comprar um forno naquela época. E aí a gente achou um achado, um forno velho para chuchu, mas que era bom, queimava lindamente bem. Eu paguei, tipo, R$ 700 no meu primeiro forno faz algum tempo, mas assim, foi, nossa, uma alegria quando chegou, que eu não, nossa, não consigo nem mensurar. E hoje você acha fornos, né, para começar aí na sua jornada, com parcelamentos, muito mais fácil do que antigamente. E aí, gente, a partir do momento que você tem um forno, que você já consegue produzir peças com mais segurança, com outras técnicas como ouro, lustre, né? Trabalhos mais elaborados, você consegue fazer vasos, você consegue fazer trabalhos maiores também. Nesse cenário, gente, você já vai mudando o valor da sua pincelada, né? Até porque o artista tem essa de nome também que vai construindo da sua marca, o desejo que você vai despertando quanto artista, né? Vamos falar que um prato desse você vai cobrar 85. E aí fica como tarefa de casa para vocês. Entrem no site do Merak, procurem esse prato, que é um prato de sobremesa da coleção Jardim dos Coelhinhos, e veja quanto custa esse prato de sobremesa, tá? Fica de lição aí para vocês verem, mas vocês vão ver que ele está perto dos R$ 85. Olha isso, gente. Um lucro de R$ 70. Muito interessante, né? E veja que esse prato é um prato que a gente usa decalque. A gente fez o desenho exclusivo através do nosso ateliê, mas é um prato decalque. Hoje não sou mais eu que produzo isso, a minha equipe produz. Eu desenvolvo layout junto com a minha equipe, junto com a Dona Onça, faço o desenvolvimento do produto, mas depois disso a gente já tem uma equipe que ajuda. Aí um prato feito por mim nesse estilo ia estar na faixa dos R$ 200. Então, para vocês verem que depende muito da pincelada também, né? Mas vamos voltar para o cenário de pincel ouro aqui. Pensando que a pessoa faz 15 peças por semana, que, gente, não é algo impossível fazer 15 peças por semana. É, inclusive, um cenário bem comum, né? Gente, ela vai faturar por semana 1.275. Vai ter um lucro aí de quase R$ 1.000. Isso que a gente está dando de exemplo, uma peça, né? Você pode
ter outras peças no seu ateliê com diferentes margens e etc. Você vai ter já chegar no faturamento dos 5.100 com uma lucratividade aí mega alta de 4.200. Faturamento no ano, você já começa a virar artesã lucrativa e olha aí o lucro, né? Agora imagina a viagem, vamos pensar, você faz isso e fala, Gabi, eu pinto porcelana só para viajar com a minha família, com os meus amigos. Gente, fazer uma viagem de 50 mil reais no final do ano com a sua família, com seus amigos, não tem preço, se esse for o seu caso, né? Aí imagina você pagando a viagem, você fazendo, comemorando. Agora tem gente que usa esse dinheiro também para pagar a faculdade do filho, para pagar a faculdade do neto, enfim, para complementar a renda de casa, né? No meu caso, é minha renda principal, eu trabalho com a pintura em porcelana. Eu sempre tive a pintura em porcelana como renda principal e consegui construir muita coisa com isso, né? E eu montei esses cenários usando somente uma peça, mas o mercado é muito vasto. Olha só, você pode trabalhar com o mercado religioso, com datas comemorativas, com casamento. Gente, nosso mercado é enorme e é pouco explorado. Dá uma olhada nesse caso das minhas alunas para você ver que interessante. Tem 5.000, agora tem médias, tem mês que eu tiro 5, tem mês que eu tiro 3, tem mês que eu tiro 10, já aconteceu. Questão da rentabilidade, logo no primeiro mês nós vendemos 50 canecas, colocando uma média de R$90 cada caneca, foram R$4.500 no primeiro mês. Estou hoje já pintando e vendendo, vendo na condição de consignado. E quero dizer para vocês que o meu faturamento hoje, ele cobre todas as minhas despesas e ainda me dá a oportunidade de presentear as pessoas que eu amo. Cada peça dessa aqui eu estou vendendo hoje a R$45. E também quero dizer para vocês que através dessa peça aqui, que eu apresentei a um amigo, esse amigo apresentou um casal e esse casal encomendou comigo 100 peças dessa, em ouro e personalizado. Eu vendi 150 peças 100% produzidas por mim, através das técnicas ensinadas pela Gabi, com forno convencional, e eu faturei R$3.200. Me ajudou na parte de vendas, então eu já tinha um Instagram, eu postava as coisas, mas eu não vendia tanto quanto eu vendo agora. Eu estou com a minha agenda lotada e tem aparelho de jantar, tem conjunto de xícaras, tem uma série de coisas. A surpresa foi grande, porque eu não esperava que tanta gente curtisse, tanta gente gostasse. Então, eu comecei a receber encomendas. Eu comecei a fazer esse pequeno por R$40 e o maior por R$60. Diga, é uma terapia remunerada. Eu vou fazer. Meu primeiro trabalho foi uma caneca, a caneca Gratidão. Fiz a caneca Gratidão, vendi por R$40. Depois, em seguida, fiz essa aqui, que já vendi um pouco mais caro, por R$75. E daí por diante estou aparecendo sempre trabalhos para mim de personalização, de pinturas. A gente já acorda motivada, o que eu vou produzir hoje. Então este curso tem sido maravilhoso. Obrigada, Gabi Merak. Nunca pensei de ser tão bom como está sendo. Estou me sentindo muito feliz, muito realizada. Tá vendo? A grande maioria das minhas alunas ganham de 3 a 5 mil reais por mês de lucro. E isso pode acontecer com você também. Você ainda trabalha CLT ou é aposentado e pensionista? Pense o que você pode fazer com uma renda extra de 3 a 5 mil reais por mês para você e para sua família. No cenário 1, o pincel de bronze, que é para quem já é super iniciante, né? Você, sem muito esforço, só vendendo para amigos e familiares, já pode conquistar uma renda de 600 por mês. Só para começar, trabalhando pouco, pegando confiança e depois dessa etapa, com mais confiança no seu tempo e crescendo até alcançar a faixa de faturamento da maioria das alunas. Isso não é sensacional, gente? Ainda no cenário de iniciante, você pode conquistar no final desse ano, trabalhando pouco com o forno da sua casa, uma renda acumulada de mais ou menos 7 mil reais. Você pode comprar, gente, um móvel novo, fazer uma viagem e ainda vai sobrar para investir no seu próprio ateliê.
Hoje você pode comprar um forno usado ou ainda até um novo, com metade desse valor e mudar de patamar na sua pintura e aí, né, só com o seu esforço. Isso é maravilhoso. É uma atividade prazerosa, que paga bem e que você pode, assim, tirar momentos incríveis junto com a sua família. Você pode ter uma renda extra de 3 a 5 mil reais a mais no mês para você poder aí pagar as contas, para você conseguir viver melhor e para você, se você quiser, igual eu, viajar mais. Com a pintura em porcelanas, você poderá ganhar mais que muitos profissionais, muitos, hein, gente? E muitas profissões que precisam estudar por anos. Eu tenho muitas alunas dentistas, eu tenho muitas alunas advogadas que estão cansadas da profissão e que decidiram mudar aí para pintura em porcelana para se fazerem felizes. E eu nem coloquei ainda o cenário excelente, que na minha opinião tem mais um cenário aqui além do pincel de ouro, o pincel de diamante. Só não coloquei para você não se assustar, porque na minha opinião você iria se assustar se eu colocasse aqui o cenário que eu acredito que você pode chegar. A pergunta que eu tenho para você é: faria sentido para você poder ganhar de 3 a 5 mil reais por mês pintando e vendendo porcelanas na sua casa? Então, se a resposta foi sim, vamos dar continuidade a essa aula, que a gente vai criar aqui uma jornada juntas. Você já entendeu que pintar porcelanas e vender da sua casa é altamente lucrativo, mas existe uma forma de triplicar o seu lucro com a pintura em porcelanas, escolhendo as peças e períodos mais lucrativos, como fez a minha aluna Renata. Eu comecei minhas pesquisas, encontrei a Gabi. Gente, a Gabi mudou a minha vida. Eu me inscrevi no curso, eu fiz o método Merak. No primeiro mês de curso, eu tinha uma encomenda grande para entregar para um hospital aqui da minha cidade. E graças a Deus deu tudo certo, eu fiz a encomenda, eu entreguei, foi um sucesso. E de lá para cá, tudo melhorou. Veio o Natal, foi excelente, fim de ano. Veio a Páscoa, gente, a Páscoa foi maravilhoso. Na Páscoa eu vi e falei, meu Deus, eu tô muito feliz. Eu vendi 15 mil reais dentro de casa na Páscoa, sozinha. Quando eu comecei, minha avó ensinou a minha mãe e a mim a pintar. Mas ela não nos ensinou a vender. A gente tinha que aprender, ó, na marra. Nas primeiras tentativas, sem instrução nenhuma, a gente teve um baita prejuízo. E eu não sabia quais eram as peças que traziam lucratividade. Eu já errei e hoje você, após 6 anos e 2 mil alunas, você não precisa errar o tanto que eu errei. O meu método eu descobri que realmente funciona e o que pode dar lucro acima da média. E é isso que eu vou te ensinar no segundo episódio dessa série, que vai entrar no ar quarta-feira. Quais são os mercados, as datas, as peças para você pintar e vender, começando com pouco dinheiro e ter por vezes 3 vezes mais de lucro nas suas primeiras vendas. Gente, não falta por nada que na quarta-feira vai ter conteúdo de pintura também. Antes de encerrar essa aula, me fala aqui embaixo qual o seu sonho que você vai realizar quando começar a lucrar de 3 a 5 mil reais pintando e vendendo porcelanas na sua casa. Você vai sair do aluguel, trocar de carro, liberdade financeira para você e para sua família? Eu não sei. Comenta aqui que eu mesmo vou te responder. Um grande beijo, até mais, até quarta, tchau, tchau! Essa não pode nem chegar perto, gente. Dá uma olhadinha. Não. Ai, meu Deus! Gente, a produção quase quebrou essa pilha de pratos. Agora eu vi minha vida passando em pouco tempo. Vamos lá, que mesmo assim eu quero mostrar o pedido. Quero mostrar o pedido.